Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo sobre membrana e sinapse. Esse é a parte 2 da nossa primeira aula. Então, na primeira parte, a gente falou sobre potencial de membrana e agora a gente vai falar sobre sinapse. Então, em sinapse, a gente precisa primeiro conhecer as estruturas envolvidas no processo. A gente tem aqui as vesículas que contêm o neurotransmissor, os canais de cálcio, voltagem dependente, as moléculas de recaptação, enzimas digestoras e receptores. Esse espaço entre a célula pré-sináptica e pós-sináptica é chamado de fenda sináptica. Então, conhecendo todas as estruturas, agora a gente pode entender exatamente o que vai acontecer passo a passo durante a transmissão sináptica. O primeiro evento necessário é a chegada de um potencial de ação. Esse potencial de ação ele vai transitando pela abertura sucessiva de canais de sódio. Com a chegada desse potencial de ação, os canais de cálcio voltagem dependente se abrem e isso permite um influxo de cálcio. O cálcio sinaliza para as vesículas que contêm o neurotransmissor que elas devem realizar a exocitose, que nada mais é do que a sua liberação conforme ela vai se aproximando da membrana plasmática. As vesículas, após liberarem o seu conteúdo com neurotransmissor, esse neurotransmissor ele vai passar para alguns pontos. Aleatoriamente, ele pode se ligar a um receptor, se ligar a uma enzima que vai fazer a sua digestão, ou interagir com uma proteína de membrana de recaptação. Um último destino seria a perda pela junção pela fenda sináptica. Então vamos lá. Primeiro passo, ela se liga aleatoriamente a um receptor. Essa ligação com o receptor, ela provoca a ativação ou inibição da célula pós-sináptica, ou seja, ela passa alguma informação para essa célula posterior. Essa informação, se a gente estiver falando de um circuito neuronal hipotalâmico, pode ser tenha fome ou não tenha fome. Pode ser tenha sede ou não tenha sede. Lembrando que a atividade neuronal ela é sempre binária. Então, a gente vai ter estímulo ou não estímulo, ou seja, o estímulo vai provocar uma despolarização na membrana pós-sináptica ou vai bloquear essa célula para que ela não exerça essa despolarização. No caso de um estímulo positivo, ou seja, de uma despolarização da célula pós-sináptica, esse receptor vai permitir a entrada de íons positivos, preferencialmente e usualmente os íons de cálcio. Bom, um outro caminho possível é a interação com uma enzima que vai fazer a degradação desse neurotransmissor e esse neurotransmissor degradado ele vai se perder pela fenda ou ser recaptado. Dessa forma, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo, por exemplo, na situação demonstrada aqui no vídeo, onde essa menina toca na superfície quente, a informação ela é percebida pelos terminais nervosos, transita até a medula e é gerada uma resposta. Uma das respostas é a contração de algum músculo que vai promover a retirada da mão dessa menina da superfície quente. Então, vamos entender esse vídeo que a gente já observou ele em aula e vamos lembrar cada passo, exatamente o que está acontecendo em cada momento. Vamos lá. Então, aqui a gente tem a menina colocando a mão sobre uma superfície quente e logo após alguns décimos de segundo ela retira a mão por sentir o calor ali. Essa é uma resposta que é chamada de arco reflexo. Como que ela funciona? Neurônio sensitivo com seus dendritos lá na superfície da pele recebe a informação, mandam essa informação ao longo de um axônio para um interneurônio lá na medula, que recebe essa informação e passa ela para um neurônio motor, que vai responder promovendo a contração do músculo responsável por ela retirar a mão. Notem que alguns desses axônios possuem bainha de mielina, o que protege a membrana e faz com que o potencial de ação transite mais rápido. No vídeo aqui, a gente observa o esquema mostrando o gasto de energia, entrada e saída de íons pela bomba de sódio e potássio. Relembrando que essa estrutura é responsável pela polaridade de membrana. 3 átomos de sódio se ligam, uma molécula de ATP é consumida, esses átomos de sódio saem e dão espaço para a entrada de 2 átomos de potássio pela mesma proteína, que é a bomba de sódio e potássio, lembrando que ela não para de funcionar em momento algum.
aqui a gente tem o potencial de membrana sendo gerado dessa forma. Com o estímulo, a gente vai ter abertura sucessiva de canais de sódio, que são canais rápidos, e depois abertura de canais de potássio, que vão se abrir logo em seguida, também dependentes de voltagem, e vão fazer com que essa informação propague sempre de dendritos em direção ao corpo celular, axônio e terminais nervosos. Dessa forma, o neurônio ele recebe a informação e conduz ela ordenadamente numa única direção, que é a conexão, no caso desse vídeo, com um interneurônio, ou seja, o neurônio sensitivo vai mandar a informação que vai transitar até a medula, chegando ao interneurônio. Cabe destacar aqui a variação de voltagem, ou seja, a célula parte de um repouso polarizada, despolariza com a abertura dos canais de sódio, ela vai se repolarizar com a abertura dos canais de potássio e depois vai se estabilizar novamente com uma intensa atividade da bomba de sódio e potássio. Então, o consumo energético nesse momento, logo após a repolarização, é bastante elevado em função da atividade aumentada dessa bomba. Nessa situação aqui, a gente tem o tempo todo a bomba de sódio e potássio funcionando. Porém, nesse momento aqui, no momento de repolarização, logo após a repolarização, ela atua de maneira bem mais intensa, consumindo bastante ATP. Bom, essa informação ela vai transitando até que ela chega no terminal nervoso. Quando ela chega lá no terminal nervoso, ela vai realizar a sinapse, ou seja, o evento que vem em seguida é liberação das vesículas que contêm o neurotransmissor por exocitose em resposta ao influxo de cálcio nesse terminal. Lembrando que essas vesículas, elas contêm o neurotransmissor e elas foram produzidas lá no corpo celular e transitam até o terminal nervoso. Aqui a gente observou a exocitose, seguida da interação dos neurotransmissores com os seus receptores. Isso provoca a abertura dos canais que promovem a entrada de íons de sódio, principalmente de sódio, fazendo com que a célula pós-sináptica se despolarize. E isso vai acontecendo sucessivamente até a gente ter o resultado final da resposta esperada, que no caso do vídeo é a interação entre neurônio e músculo, fazendo com que esse músculo se contraia, esse músculo esquelético se contraia e a menina retire a mão da superfície quente. Dessa forma, ela se livra desse perigo que é o calor provocado por essa placa quente, por esse fogão. Espero que vocês tenham entendido e relembrado aquilo que a gente viu em sala. Lembrando que no próximo vídeo, na aula 2, a gente vai falar sobre os mecanismos de contração da fibra muscular esquelética.